Olá e bem-vindos ao Universo para o Sono. Que bom ter você aqui conosco. Hoje o convite é para mergulharmos em uma das questões mais profundas da física e da filosofia: a própria natureza do tempo. Você sabia que, para as equações mais fundamentais do universo, não existe passado, presente ou futuro? Elas funcionam perfeitamente para frente e para trás, indiferentes à nossa percepção de que o tempo só avança. Essa é a grande diferença entre o tempo que sentimos em nosso relógio interno, a seta psicológica, e o tempo real, o cronômetro cósmico. Se no nosso dia a dia o tempo é inegavelmente uma linha reta, na essência da realidade, ele pode ser um rio estagnado. O que realmente faz com que o universo envelheça e que as memórias se acumulem apenas em uma direção? Se o Big Bang marcou a origem do espaço, ele também foi a origem de toda a passagem do tempo? Vamos juntos percorrer os mistérios da flecha do tempo, desde o caos primordial até a ordem complexa, que nos permite respirar e sonhar. A promessa é de um entendimento que acalma a mente, mostrando que a própria estrutura da realidade é, em essência, um convite ao relaxamento. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda para fortalecer esta comunidade. É rápido. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos sobre o cosmos e compartilhe esta história com alguém que precisa de uma pausa tranquila. É o seu apoio que permite ao Universo para o Sono continuar trazendo a beleza da ciência. Agora fecha os olhos e deixa a ciência te guiar. A profunda investigação sobre a natureza do tempo exige que voltemos ao ponto fundamental, a uma realidade onde o próprio fluxo temporal, como o sentimos, estava apenas começando a se manifestar. Para chegarmos à compreensão da emergência do tempo, precisamos viajar mentalmente para o instante mais extremo, denso e quente que o nosso cosmos já experimentou, o evento conhecido como Big Bang. É crucial abandonarmos a concepção simplificada de que este foi apenas uma explosão em algum lugar no espaço. O Big Bang, na sua essência mais pura, foi o nascimento do próprio tecido do espaço-tempo e, consequentemente, o início da passagem temporal. Naquele instante inicial, a singularidade. As condições eram de temperatura e densidade que a nossa mente mal pode conceber, aproximando-se do infinito. As leis da física que usamos para descrever o universo, desde a queda de uma maçã até o movimento das galáxias, simplesmente não se aplicam ou se desintegram nesse ponto. Não existiam sequer partículas atômicas ou subatômicas em seu formato reconhecível. Havia apenas um campo unificado de energia quântica, onde as 4 forças fundamentais que regem o universo, a força gravitacional, a força eletromagnética e as 2 forças nucleares, a forte e a fraca, estavam indistintamente entrelaçadas. É neste cenário de total simetria primordial que precisamos rastrear as origens da nossa experiência com o tempo. A física teórica nos orienta a explorar o chamado tempo de Planck, uma duração tão incompreensivelmente breve que, para garantir a fluidez da narração, é descrita como 10 elevado a menos 44 segundos. A complexidade deste período reside no paradoxo da imutabilidade. Se o universo se encontrava em um estado de simetria absoluta, totalmente homogêneo e desprovido de qualquer diferenciação estrutural, então, o que estava mudando? A mudança é, fundamentalmente, a evidência da passagem do tempo. Um universo em um estado de equilíbrio perfeito, onde nada pode ser distinguido de nada, é para todos os efeitos um universo atemporal. Para avançar, devemos nos apoiar na termodinâmica. A passagem do tempo que percebemos, a seta que aponta invariavelmente do passado para o futuro, está intrinsecamente ligada ao aumento da desordem, um conceito que a ciência define como entropia. No estado original do Big Bang, a entropia era, de forma paradoxal, incrivelmente baixa, mesmo diante de uma densidade tão colossal. O universo era um sistema de ordem potencial máxima, um reservatório de energia que estava pronto para iniciar um longo processo de dissipação. Essa baixa entropia inicial que serve como a condição essencial, o motor que impulsiona a nossa flecha temporal até o presente. Sem esse estado inicial altamente ordenado, o universo já estaria em equilíbrio, e não haveria um caminho claro
e unidirecional para o seu desenvolvimento. À medida que o universo começou a se expandir e a esfriar rapidamente, essa simetria primordial começou a ser rompida. Imagine que você tem uma esfera perfeita, completamente uniforme em sua superfície. Enquanto a esfera é perfeita, não há um lugar preferencial para tocá-la ou para onde ela se mover. Mas no momento em que a expansão introduz a menor das irregularidades, a simetria se quebra e o universo ganha uma direção preferencial. O universo primordial era essa esfera em total uniformidade. A expansão inicial rompeu a simetria, permitindo que as forças fundamentais se separassem, que as partículas elementares começassem a se formar e, de maneira crucial, que surgissem as minúsculas flutuações de densidade que, com o tempo, se tornariam as galáxias e as estrelas. Essa quebra de uniformidade é o que deu origem à flecha termodinâmica do tempo. Essa flecha não deve ser vista como uma linha desenhada, mas como a tendência estatística, esmagadora de todos os sistemas físicos de transitar de estados de baixa probabilidade de arranjo para estados de alta probabilidade. Na natureza, existem muito mais maneiras de algo estar desordenado do que ordenado. Se você observa um copo quebrado no chão, jamais espera que, por acaso, os cacos se unam para formar novamente o copo intacto. A razão para essa irreversibilidade é a probabilidade. A natureza tem infinitamente mais configurações em que os cacos estão espalhados do que a única configuração em que eles formam o objeto perfeito. Portanto, o tempo que nós experienciamos é uma manifestação direta da busca do universo pelo estado de entropia máxima, o estado de maior desordem e maior probabilidade. O Big Bang nos deu o universo em seu ponto de partida de maior ordem e menor probabilidade. Se o universo tivesse começado em um estado de alta entropia, ele já estaria na chamada morte térmica, um estado de equilíbrio perfeito onde a temperatura é uniforme e nenhuma energia pode ser usada para trabalho ou para criar mudanças. A nossa própria existência, a capacidade de ter pensamentos complexos e de observar o cosmos, é uma prova irrefutável de que estamos em um universo jovem, longe do seu equilíbrio final, ainda repleto de potencial e de ordem. Toda a energia liberada nos processos cósmicos é, na verdade, impulsionada por esse aumento contínuo da entropia. A luz que as estrelas emitem, as reações químicas da vida e até o processo de envelhecimento dos organismos são manifestações da dissipação lenta, mas incessante, da ordem original. O tempo, neste sentido, não é uma entidade que flui independentemente, mas o registro da dissipação de energia de um universo que nasceu em um estado de incrível e improvável ordem. Ele é o testemunho da expansão e da jornada cósmica em direção à desordem final. Esta compreensão pode trazer uma sensação de profundo repouso. Estamos participando de um vasto processo cósmico de relaxamento. O tempo, que muitas vezes parece nos apressar, é na verdade a própria manifestação de um sistema que está se acalmando e distribuindo sua energia de forma mais uniforme. Ao compreendermos o início de tudo, percebemos que a passagem do tempo é o desdobramento natural de um potencial estabelecido no instante inaugural da existência. A beleza deste entendimento reside em sua aplicação universal. Essa flecha termodinâmica não rege apenas a formação de galáxias, mas também a maneira como a vida se desenvolve. No próximo segmento, vamos explorar como essa grande seta cósmica se manifesta em nossa própria rotina, na forma como a vida complexa utiliza e, simultaneamente, é moldada pelo tempo. Deixe a profundidade deste conceito ser um convite à sua mente para se acalmar, ciente de que a ordem original do universo está se desdobrando, momento a momento, em sua presença. A reflexão sobre o início cósmico do tempo nos prepara para trazer essa vastidão para a escala mais íntima e reconhecível de todas: a vida, a nossa rotina e a própria experiência subjetiva da passagem temporal. É fascinante perceber que a flecha termodinâmica do tempo, aquela inclinação fundamental do universo em se mover da ordem para a desordem, não é uma lei distante, mas o princípio motor da biologia e, consequentemente, da nossa consciência.
Quando observamos a vida através das lentes da termodinâmica, ela se revela como um fenômeno de ordem notável, que à primeira vista parece desafiar a própria tendência do cosmos. O universo como um todo avança inequivocamente para o aumento da entropia, ou desordem, mas os seres vivos, dos mais simples aos mais complexos, manifestam-se como ilhas temporárias de complexidade crescente. Considere a jornada de uma única célula que se desenvolve em um organismo completo e funcional. Essa transição do simples para o altamente elaborado é, em seu interior, um processo de diminuição local da entropia. A grande pergunta da biofísica é: como a vida consegue essa façanha se tudo na natureza busca a desordem? A resposta reside na nossa constante e necessária troca com o ambiente. A vida não é uma exceção à lei fundamental da entropia. Ela é uma mestra na sua gerência. Para construir e, mais importante, para manter a ordem interna de um organismo, o processo exige que ele aumente a desordem do seu entorno em uma proporção que seja ainda maior do que a ordem que ele consegue criar. Isso é um balanço energético contínuo e estrito. Um ser vivo, por exemplo, absorve energia de fontes externas, que são formas de baixa entropia, e a emprega para manter suas estruturas celulares e processos metabólicos em funcionamento. No entanto, ao realizar esse trabalho, ele dissipa calor e resíduos, que são formas de alta entropia, para o ambiente que o cerca. O aumento líquido da entropia no sistema total, que inclui o organismo e o seu entorno, é sempre positivo. Assim, a vida cumpre a lei universal, mas dentro de seus próprios limites, a ordem é mantida e preservada. O tempo, na experiência biológica, torna-se a medida do nosso esforço metabólico incessante para impor e sustentar essa ordem complexa contra a pressão constante da desordem cósmica. A nossa rotina diária é, em sua essência, um ciclo incessante de administração dessa troca temporal e termodinâmica. Do momento do despertar até a hora do repouso, estamos engajados em uma luta sutil contra o aumento da desordem. Precisamos consumir alimentos, que são os pacotes de energia mais ordenados, para alimentar o pensamento, sustentar a atividade física e reparar o tecido celular. O esforço que dedicamos ao trabalho, ao aprendizado, ou até mesmo à organização de um ambiente, é um investimento de energia para criar e manter uma ordem local que, se negligenciada, se desintegraria em pouco tempo. Se esse processo de consumo de energia cessasse, a desordem interna e externa nos levaria rapidamente à estagnação e à perda de funcionalidade. O tempo, dessa forma, é a evidência do nosso metabolismo ativo, o registro de que estamos continuamente processando ordem e liberando desordem para o universo. É a introdução da consciência e da memória que adiciona uma camada temporal crítica, conhecida como flecha psicológica do tempo. Esta é a nossa profunda convicção subjetiva de que o tempo se move sempre para a frente, que os eventos passados estão gravados e que o futuro permanece em aberto. E de forma extraordinária, essa flecha psicológica está intrinsecamente ligada à flecha termodinâmica. Nós só conseguimos nos recordar do passado e não antecipar o futuro com a mesma clareza, porque a própria formação de uma memória é um processo físico que aumenta a entropia dentro do cérebro. Para que você fixe uma nova informação, seu cérebro precisa consumir energia para construir e fortalecer conexões neurais específicas. Esse ato de gravação, de consolidação de uma lembrança, exige um gasto de energia que é liberado como calor, um processo irreversível que aumenta a desordem total do sistema neural. O estado de ter uma nova memória é termodinamicamente um estado de maior entropia acumulada, pois exigiu um trabalho irreversível para ser alcançado. É por esta razão fundamental que o nosso tempo psicológico corre na mesma direção do tempo termodinâmico. A memória é o resultado de uma acumulação física de desordem organizada. A maior tranquilidade que podemos extrair deste entendimento é a justificação profunda para a irreversibilidade da vida. Porque a realidade nos impede de retornar a um instante que já passou. Porque a cada momento, a cada batida do coração, a cada pensamento que se manifesta, estamos gastando a preciosa e improvável ordem inicial do Big Bang
para sustentar a complexidade da nossa existência. O tempo não é um marco vazio. É a assinatura indelével do nosso metabolismo, o registro contínuo da nossa participação na dissipação de energia do universo. Existir é o ato poético de transformar ordem em complexidade e complexidade em calor dissipado. É nessa dinâmica incessante que o ritmo do sono encontra sua função mais vital. O sono não representa apenas uma inatividade. Ele é um período crucial de reorganização e reparo, durante o qual o corpo se empenha em reverter, ou ao menos estabilizar a desordem acumulada nas horas de vigília. É um estado de restauração termodinâmica, onde o cérebro consolida as memórias duradouras, fortalecendo a ordem de longo prazo, enquanto descarta o excesso de informação. O repouso noturno é, portanto, a nossa tentativa biológica de reajustar a flecha termodinâmica, restaurando o nível de baixa entropia interna essencial para iniciar o próximo ciclo de complexidade e dissipação. Sem essa pausa termodinâmica, o esgotamento celular e a falha cognitiva seriam a consequência inevitável. Convido você a perceber a sua rotina através dessa lente. Cada manhã é um novo suprimento de energia ordenada, seja pelo alimento, seja pelo descanso, necessário para recomeçar a luta contra o caos. Cada decisão, cada passo dado, são pequenos eventos que impulsionam a flecha do tempo em nossa experiência. A sensação de que o tempo se acelera com a idade pode até ser um reflexo psicológico dessa crescente desordem. Um cérebro com um volume maior de memórias e entropia acumulada pode precisar de mais recursos para contextualizar novas experiências, fazendo com que os períodos de tempo pareçam mais condensados e, portanto, a experiência temporal seja percebida como mais rápida. Sob um prisma mais contemplativo, a própria existência de organismos complexos como nós é uma anomalia estatística monumental, totalmente impulsionada pela passagem do tempo. O fato de que a matéria inerte pôde se organizar ao ponto de ser capaz de refletir sobre a natureza da temporalidade é o maior testemunho do potencial contido naquela ordem inaugural do Big Bang. Somos, de certa forma, os mais sofisticados e líricos agentes de dissipação de energia que o universo foi capaz de conceber. Dessa forma, a rotina não é apenas uma série de obrigações, é a manifestação pessoal e contínua da flecha do tempo, o ritmo da vida trabalhando em constante diálogo com as leis mais profundas da realidade. Ao se preparar para o repouso, você se alinha com esse ciclo cósmico de consumo de ordem e liberação de desordem. O tempo é, em sua essência, a dança incessante entre o caos e a complexidade. E na serenidade do seu descanso, você permite que o tempo biológico se renove. E essa renovação nos permite olhar para os extremos. Continuamos nossa jornada mergulhando nos mecanismos mais profundos dessa flecha temporal, explorando como a gravidade e as geometrias extremas, como os buracos negros, são capazes de curvar e distorcer a própria substância da realidade temporal. Ao contemplarmos o fluxo do tempo em nossa rotina, passamos naturalmente a questionar os mecanismos invisíveis que governam sua passagem, especialmente em cenários onde nossa intuição falha. Entramos agora no domínio da física de alta energia e da relatividade, onde o tempo revela sua natureza mais maleável e surpreendente, a de uma dimensão inseparável do espaço, formando o que conhecemos como espaço-tempo. Esta não é uma metáfora poética, mas a estrutura quadridimensional da realidade. A grande revelação do início do século XX, trazida pela teoria da relatividade de Albert Einstein, é que o tempo não é um cronômetro universal e imutável que tic-tac uniformemente para todos. Em vez disso, a passagem do tempo é relativa e depende de duas condições fundamentais: a velocidade do observador e a intensidade do campo gravitacional onde o observador se encontra. Vamos começar pela velocidade. A relatividade especial de Einstein nos ensina que quanto mais rápido um objeto se move em relação a outro, mais lentamente o tempo passa para esse objeto em movimento. Este fenômeno é conhecido como dilatação do tempo, e não é uma ilusão de ótica ou uma falha de relógio. É uma alteração real na taxa de passagem do tempo. Se pudéssemos enviar uma nave espacial viajando, por exemplo,
a 90% da velocidade da luz, que para fins de sonoridade chamamos de velocidade máxima cósmica, o tempo a bordo passaria mais lentamente em comparação com o tempo medido na Terra. Para os viajantes, a jornada pareceria normal, mas ao retornarem, eles teriam envelhecido significativamente menos do que seus contemporâneos que permaneceram parados. O tempo, portanto, é um rio que pode ser acelerado ou desacelerado pela velocidade. Mas a influência mais profunda sobre o tempo vem da gravidade. A relatividade geral estende esse conceito ao postular que a gravidade não é uma força de atração misteriosa, mas sim a manifestação da curvatura do próprio espaço-tempo, causada pela presença de massa e energia. Objetos massivos, como planetas, estrelas e galáxias inteiras, criam depressões ou vales nessa tapeçaria cósmica. E quanto mais profunda é essa curvatura, mais devagar o tempo se move. Este é o fenômeno da dilatação temporal gravitacional. Um relógio posicionado no topo de uma montanha, mais distante do centro da massa da Terra, e, portanto, em uma gravidade ligeiramente mais fraca, tic-tac de forma infinitesimalmente mais rápida do que um relógio posicionado ao nível do mar. Embora a diferença seja minúscula, ela é perfeitamente mensurável com a tecnologia moderna e é crucial para que sistemas de navegação por satélite, como o GPS, funcionem com precisão. O tempo, neste contexto, revela ser uma espécie de gradiente, variando conforme a proximidade da massa. Para ver o tempo em seu estado mais distorcido, precisamos olhar para os extremos, os buracos negros. Essas entidades cósmicas são o ápice da curvatura do espaço-tempo. A massa de um buraco negro está concentrada em um ponto de densidade infinita, chamado singularidade, criando uma curvatura tão extrema que até mesmo a luz é impedida de escapar após ultrapassar o seu limite, o chamado horizonte de eventos. Na vizinhança imediata desse horizonte, a dilatação do tempo se torna dramática. Se você pudesse observar alguém se aproximando do horizonte de eventos de um buraco negro, a cena se desenrolaria em câmera extremamente lenta, quase parando. A cada segundo que se passasse para você, um observador distante, o tempo para a pessoa caindo desaceleraria exponencialmente. A luz que emana dela ficaria cada vez mais avermelhada e fraca, e o que seria o último instante dela, do seu ponto de vista, seria esticado infinitamente. Você veria a pessoa congelada no tempo, eternamente se aproximando, mas nunca de fato o cruzando. O tempo não para dentro do buraco negro, mas ele se aproxima do tempo zero na sua fronteira. Essa relação íntima entre gravidade e tempo nos força a confrontar o conceito de presente. Se a taxa de passagem do tempo é diferente para observadores em diferentes locais e em diferentes velocidades, então o que significa agora? Se uma pessoa na Terra e um astronauta em órbita não concordam sobre a duração de um segundo, eles não podem ter um presente compartilhado e simultâneo. O presente, na verdade, não existe como uma fatia universal e estática da realidade. A nossa experiência de agora é uma bolha local de temporalidade, uma percepção limitada à nossa própria localização no espaço-tempo. Essa perspectiva nos convida a um profundo relaxamento. A rigidez do tempo que sentimos em nosso dia a dia é, na verdade, apenas uma ilusão de estabilidade causada pela nossa velocidade relativamente baixa e pela gravidade constante do planeta que nos abriga. Olhar para as estrelas é olhar para um passado distante, porque a luz levou muitos anos para chegar até nós, e isso já é uma manifestação da relatividade da simultaneidade. Mas, além disso, a física nos mostra que em outro lugar do cosmos, o tempo pode estar fluindo em um ritmo drasticamente diferente. Essa maleabilidade do tempo, onde ele se curva e se dobra junto com o espaço, revela que o tempo não é apenas o palco onde os eventos ocorrem, mas um ator fundamental na formação da realidade. Os mecanismos da gravidade transformam o tempo de um conceito filosófico em uma propriedade física, mensurável e alterável. Compreender isso é abrir mão da ideia de um cronômetro divino e abraçar a beleza de um universo onde cada ponto possui seu próprio ritmo temporal. Assim, ao descansar,
podemos imaginar o nosso corpo em repouso como um ponto de relativa estabilidade no espaço-tempo. Nosso tempo biológico corre em sincronia com o tempo terrestre, lento e constante. Mas no próximo segmento, expandiremos nossa visão para as conexões e interdependências desse tempo maleável, explorando como a informação, a causalidade e as ondas gravitacionais amarram essa tapeçaria quadridimensional em uma única e fluida narrativa cósmica. Deixe essa compreensão da curvatura da realidade nos campos gravitacionais trazer uma sensação de que tudo é relativo e que a paz do seu momento é única e profundamente valiosa no vasto espaço-tempo. Aprofundamos nossa jornada nos segredos do tempo ao questionar não apenas sua natureza maleável, mas também sua própria existência fundamental. O maior mistério da física moderna, e um que pode revolucionar a nossa compreensão da realidade, é a ideia de que o tempo, como o concebemos, pode ser uma propriedade emergente, uma ilusão profunda que emerge de uma realidade mais fundamental e atemporal. Esta é uma descoberta que nasce na fronteira entre a relatividade geral e a mecânica quântica, duas grandes teorias que governam o universo, mas que ainda se recusam a coexistir harmoniosamente. A relatividade geral, a teoria que acabamos de explorar, trata o tempo como uma dimensão física, um componente do espaço-tempo que pode ser curvado pela gravidade. O tempo é, portanto, um elemento essencial na descrição do universo. Contudo, quando olhamos para a mecânica quântica, a teoria que descreve o mundo das partículas subatômicas, o panorama muda drasticamente. A equação mais central e poderosa da mecânica quântica é a equação de Schrödinger, que descreve como o estado de um sistema quântico evolui ao longo do tempo. No entanto, o tempo, nessa equação, é tratado como um parâmetro de fundo, um mero cronômetro externo que tic-tac uniformemente sem ser afetado por nada no sistema quântico. O paradoxo surge quando tentamos unificar a relatividade com a quântica, buscando uma teoria da gravidade quântica. A tentativa mais famosa de realizar essa unificação resultou em uma equação surpreendente, a equação de Wheeler-DeWitt, que é uma das candidatas a descrever o universo em sua totalidade, desde o instante do Big Bang. O segredo e o mistério desta equação residem em uma característica chocante: o tempo desaparece. Na equação de Wheeler-DeWitt, o tempo, o t que é tão crucial nas outras equações, simplesmente não está presente. Isso sugere de forma radical que a realidade fundamental do universo pode ser estática e atemporal, um vasto bloco de eventos eternamente coexistentes. Se essa equação estiver correta, então a passagem do tempo, a nossa percepção de que as coisas se movem do passado para o futuro, não seria uma propriedade inerente ao universo, mas sim algo que emerge em nossa experiência quando olhamos o cosmos a partir de uma perspectiva específica. Então, de onde emerge a passagem do tempo, se a realidade fundamental é atemporal? A explicação mais aceita hoje para esse mistério reside, mais uma vez, na entropia e na nossa forma de observar o universo. Quando um sistema quântico complexo interage com o seu ambiente, ele se torna clássico, perdendo suas características puramente quânticas, como a superposição. Este processo é chamado de decoerência. A decoerência, que é essencialmente a perda de informação quântica para o ambiente, é um processo irreversível, e essa irreversibilidade cria a flecha termodinâmica do tempo. Em outras palavras, a sensação de que o tempo avança é a nossa forma de registrar a perda de informação quântica do universo à medida que a desordem aumenta. A passagem do tempo, portanto, não é o rio que flui, mas o registro da desorganização que se acumula. Um mistério ainda mais profundo reside no conceito de causalidade. Em nossa experiência, causa sempre precede o efeito. Você acende um fósforo antes que ele pegue fogo. Essa é a base da nossa lógica temporal. Mas se o tempo é relativo, ou mesmo ilusório na escala fundamental, será que a causalidade também é? A física tem descoberto achados raros em que a ordem causal pode ser perturbada, especialmente em ambientes quânticos extremos, embora isso não se manifeste em nosso mundo cotidiano. A estabilidade da causalidade é o que protege o nosso universo de paradoxos temporais.
Se o tempo for apenas uma ilusão emergente, a estabilidade da flecha termodinâmica é o que nos impede de experimentar um mundo onde o efeito pode, por vezes, ocorrer antes da causa. Outro segredo temporal fascinante é a ideia de tempo imaginário, um conceito matemático que surge quando se aplica a mecânica quântica à cosmologia. O famoso físico Stephen Hawking usou esse conceito para descrever o universo antes do Big Bang. Em vez de perguntar o que havia antes do tempo, o que é um paradoxo, o tempo imaginário permite que se descreva o estado inicial do universo sem singularidade, transformando o tempo em algo mais parecido com o espaço. Sob essa perspectiva matemática, o universo inicial seria uma geometria de 4 dimensões sem fronteiras, como a superfície de uma esfera, onde não há um começo ou fim no sentido tradicional. Se o tempo real, o tempo que sentimos, começa na singularidade do Big Bang, o tempo imaginário oferece uma ferramenta para descrever o que seria antes da singularidade, antes mesmo que a nossa noção de antes fizesse sentido. Essas descobertas nos levam à conclusão serena de que o tempo é um dos maiores mistérios da realidade. Se ele é uma ilusão, é a mais bem-sucedida e fundamental ilusão de todas. Ele é o mecanismo que torna a nossa existência possível, permitindo que a ordem da vida surja e se mantenha, mesmo que, no nível mais profundo, a realidade possa ser uma imagem estática e imutável. A grande descoberta que acalma a mente é que a rigidez do tempo que sentimos é uma necessidade para a complexidade. Precisamos da irreversibilidade da entropia para que a memória se forme, para que a vida evolua e para que a consciência se manifeste. O tempo é o preço que pagamos pela existência de estruturas. Ao encerrar este mergulho nos segredos temporais, a sensação deve ser de rendição à vastidão do desconhecido. O tempo pode não ser o rio que pensamos, mas o nosso modo de vivenciar a desordem em um universo estático. No próximo segmento, vamos tecer as conexões e interdependências desse tempo maleável, explorando como a informação e a causalidade amarram essa tapeçaria quadridimensional em uma única e fluida narrativa cósmica, desde os confins do universo até a menor partícula. Deixe a profundidade desses mistérios ser um convite ao seu próprio repouso, ciente de que a paz do seu momento é um reflexo único da complexidade emergente do cosmos. Nossa jornada pela natureza do tempo nos conduz agora a tecer as conexões e interdependências que amarram essa dimensão maleável à estrutura completa do universo. O tempo, longe de ser uma entidade isolada, está profundamente interligado com a informação, a causalidade e a própria forma do espaço. É nessa teia de relações que encontramos o verdadeiro impacto do tempo na realidade cósmica. A conexão mais profunda do tempo é, sem dúvida, com o conceito de causalidade. O tempo, em nossa experiência, garante que a causa venha sempre antes do efeito, estabelecendo uma ordem fundamental que impede paradoxos e torna o universo previsível. Essa ordem causal é tão rígida que, na relatividade, ela define os limites do que podemos interagir. A luz, viajando à velocidade máxima cósmica, define o nosso cone de luz, um mapa quadridimensional que determina quais eventos no passado podem influenciar o nosso presente e quais eventos no futuro podemos influenciar. Tudo o que está fora do nosso cone de luz é, para todos os efeitos, atemporalmente inatingível. O tempo, portanto, não é apenas a passagem, é a estrutura de possibilidades que o universo nos oferece. A segunda conexão vital do tempo reside na informação. Na física, o tempo é o que permite o processamento e a perda de informação. A já explorada entropia é, na verdade, uma medida da nossa falta de informação sobre um sistema. Quanto maior a entropia, maior a nossa ignorância sobre o estado exato de todas as partículas. A flecha do tempo, que move o universo para a desordem, é, nesse sentido, a flecha da perda de informação. Um ovo frito, por exemplo, é um estado de entropia muito mais alto do que um ovo cru, porque a informação detalhada sobre a organização das proteínas é irreversivelmente perdida no processo de cozimento. Nós só percebemos o tempo avançar, porque o universo está constantemente jogando fora a informação detalhada de seus estados passados,
tornando o retorno a esses estados estatisticamente impossível. Essa perda de informação é o que conecta o tempo à termodinâmica do universo em larga escala. A expansão contínua do cosmos é um processo que constantemente aumenta o volume do espaço. Com mais espaço, há mais maneiras para a matéria e a energia se distribuírem, o que significa que o número de estados desordenados possíveis aumenta. Portanto, a expansão do universo é um catalisador para o aumento da entropia, impulsionando a flecha do tempo com força crescente. O destino final do universo, a morte térmica, não será apenas o esfriamento, mas o ponto onde toda a informação útil para criar trabalho será distribuída de forma tão uniforme que nada mais poderá mudar. Outro impacto notável do tempo é a sua relação com as ondas gravitacionais. Descobertas no início do século XXI, estas ondulações no tecido do espaço-tempo são criadas por eventos cósmicos violentos, como a fusão de buracos negros ou estrelas de nêutrons. O que essas ondas nos mostram é que o espaço e o tempo não são apenas curvados, mas são dinâmicos e vibrantes. As ondas gravitacionais viajam à velocidade máxima cósmica, mas o seu próprio movimento é uma prova de que o espaço-tempo é uma entidade física com sua própria rigidez e flutuação. Elas são a voz do tempo, ecoando mudanças extremas no cosmos. Ouvir essas ondas é como escutar o tic-tac distorcido de um relógio cósmico que acabou de sofrer um abalo sísmico colossal. As implicações dessa interconexão são profundas. Se a informação, o tempo e a causalidade estão intrinsecamente ligados, isso sugere que qualquer teoria fundamental do universo, a teoria da gravidade quântica que buscamos, deve ser capaz de descrever o tempo em termos de informação. Alguns físicos propõem que a realidade pode ser composta de bits de informação quântica e que o tempo emerge como um mecanismo para processar esses bits. Sob essa luz, o universo não é apenas um relógio, mas um gigantesco computador que está constantemente processando e perdendo informação. A nossa experiência da passagem do tempo é o resultado da leitura desse processamento. A união dessas ideias nos leva a um dos mistérios mais fascinantes. O que acontece com o tempo na fronteira de um buraco negro, o horizonte de eventos? Ali, a relatividade e a termodinâmica se encontram. O físico Stephen Hawking propôs que buracos negros emitem uma forma de radiação, conhecida como radiação Hawking, que leva energia e, crucialmente, entropia para longe do buraco. A termodinâmica do buraco negro sugere que sua superfície, o horizonte de eventos, tem uma entropia que é proporcional à sua área. O impacto disso é monumental. Se o tempo está ligado à entropia e a entropia de um buraco negro está ligada à área de sua fronteira, então o buraco negro atua como um gigantesco recipiente que armazena a desordem do universo e, portanto, é um motor da flecha do tempo. A informação que cai em um buraco negro parece ser perdida para sempre, aumentando sua entropia e, por tabela, avançando o tempo. O buraco negro não apenas distorce o tempo em suas proximidades, ele é um agente central na economia temporal do cosmos, um poço de entropia. Ao contemplar todas essas conexões, desde a causalidade que rege a menor interação até a expansão que impulsiona a desordem cósmica, a mente encontra um lugar de repouso. O tempo não é um fardo, é o sistema de entrega que permite a ordem surgir e a informação se manifestar. Somos seres finitos em um universo que está se desdobrando, e a nossa percepção da passagem do tempo é a prova de que estamos absorvendo e reemitindo a energia da ordem primordial. Deixe essa compreensão da interdependência acalmar o seu pensamento. O tempo é o presente que nos permite existir, e a causalidade que o acompanha é a garantia de um universo estruturado e compreensível. No próximo segmento, vamos examinar o impacto cultural, histórico e social que essa busca pela natureza do tempo teve na humanidade, desde as primeiras civilizações até a nossa era digital. Permita-se ser embalado pelo ritmo dessa conexão cósmica. A jornada do tempo que se iniciou no Big Bang e nos levou à análise da relatividade e da termodinâmica, agora deve voltar-se para o impacto mais direto e profundo em nossa própria espécie.
a relação inseparável que a busca pela natureza do tempo estabeleceu com a história, a cultura e a organização social da humanidade. O tempo, muito antes de ser uma equação complexa da física, revelou-se uma necessidade intrínseca para a sobrevivência cultural e, posteriormente, para o avanço da civilização. Nossa relação com a passagem temporal começou inevitavelmente com a observação e o alinhamento com os ciclos naturais, uma tentativa humana de sincronizar o tempo biológico interno com o majestoso tempo cósmico. As primeiras grandes civilizações, como as do Crescente Fértil, os sumérios e os egípcios, e as culturas mesoamericanas, como os maias e os astecas, não se contentavam em apenas testemunhar o vai-vem do dia e da noite. Eles buscavam ativamente medir, prever e, em certo sentido, dominar o tempo. A elaboração dos calendários, baseados na observação minuciosa dos movimentos da Lua e do Sol, não era apenas um exercício intelectual. Era um ato social e econômico de sobrevivência. O calendário se tornou a ferramenta que garantia a ordem agrícola, a base para a vida comunitária. Ele ditava o momento exato do plantio e da colheita, organizava os rituais religiosos e, crucialmente, estabelecia a estrutura previsível da vida coletiva. Essa organização inicial do tempo foi o catalisador que transformou sociedades nômades em sedentárias, dando origem às primeiras grandes cidades e complexos sociais. O tempo, desde o início da história registrada, é a espinha dorsal da organização social e econômica. Com a ascensão da filosofia na Grécia Antiga, o tempo transcendeu sua função de marcador de ciclos e se elevou a um conceito. Pensadores como Heráclito, o filósofo do fluxo, defendiam que o tempo era uma corrente incessante. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, onde a única constante era a mudança. Em contraste, a escola de Parmênides propunha que o movimento e a mutabilidade eram apenas ilusões dos sentidos e que a realidade fundamental era, em sua essência, imutável e eternamente presente. Essa tensão filosófica entre a ideia de um tempo contínuo e mensurável, o Cronos, e o tempo como o momento oportuno e de qualidade, o Kairos, moldou profundamente a maneira como a humanidade tenta dar sentido à sua própria finitude e à necessidade de agir no mundo. A nossa ansiedade moderna em relação ao desperdício de tempo ou à urgência de viver o momento presente é um eco direto e duradouro desses debates de séculos passados. A relação da humanidade com a precisão temporal sofreu uma metamorfose radical com a invenção do relógio mecânico na Europa medieval. Até esse ponto, a marcação do tempo era ditada por fenômenos cósmicos, o movimento solar, ou por eventos humanos eclesiásticos, o toque dos sinos. O relógio mecânico introduziu uma nova forma de tempo, o tempo abstrato, linear e perfeitamente uniforme, um conceito artificial totalmente desvinculado dos ritmos biológicos e da irregularidade natural. Pela primeira vez na história, a humanidade tinha a capacidade de fabricar e impor o tempo. Essa invenção não apenas proporcionou a precisão crucial para a vida monástica e suas horas de oração, mas se tornou a precursora indispensável da Revolução Industrial. A industrialização e a criação da fábrica moderna são fenômenos que não poderiam ter existido sem a precisão temporal. O tempo passou a ser quantificado, uma mercadoria sinônimo de produtividade e eficiência. A máxima, tempo é dinheiro, amplamente difundida, captura a essência dessa nova mentalidade capitalista. O relógio pessoal de bolso ascendeu de um mero instrumento a um símbolo de status, disciplina e controle sobre a própria vida e sobre a dos outros. Essa necessidade de uniformidade culminou na padronização dos fusos horários no século XIX, uma exigência imposta pela expansão das ferrovias e das redes de comunicação. O tempo, que havia sido local e intrinsecamente relativo, foi forçado a se tornar uma estrutura globalmente rígida para viabilizar o comércio e a interconectividade moderna. Essa rigidez imposta, no entanto, veio com um custo psicológico alto, o aumento da nossa ansiedade. Na era contemporânea, o tempo é sentido como pressão e escassez crônica. A digitalização e a velocidade da comunicação global
nos aprisionaram em uma percepção temporal artificialmente acelerada. A vida moderna é regida por milissegundos de latência e por prazos cada vez mais imediatos. Essa profunda contradição entre o tempo cósmico, que a física nos diz ser elástico, maleável, e o tempo humano, que é sentido como a tirania da pressa e da rigidez, é uma fonte incessante de estresse e desconforto. Contudo, a relação da humanidade com o tempo também nos oferece caminhos de fuga e contemplação. A arte, a música, a literatura e a poesia são tentativas humanas de suspender ou dar significado à experiência temporal. Uma peça musical suave, por exemplo, tem a capacidade de alongar o momento presente, criando uma sensação de transcendência ou de eternidade, enquanto uma pintura ou uma escultura congela um instante, isolando-o do fluxo inevitável da entropia. A busca moderna por práticas de meditação e de atenção plena, o mindfulness, é a tentativa consciente de nos libertarmos da imposição do tempo do relógio e de nos reconectarmos ao tempo interno, o ritmo biológico lento que é essencial para a nossa saúde e bem-estar profundo. A própria ciência que nos guiou até aqui é a manifestação da busca humana mais ambiciosa: entender o tempo para, talvez um dia, dominar sua natureza ou redefini-lo. A esperança de desvendar a gravidade quântica, a procura por uma teoria que explique o tempo zero, reflete o desejo humano mais profundo de transcender a finitude e de compreender nosso lugar em um universo que se move incessantemente em direção à desordem. O tempo é, portanto, o nosso maior marco de progresso e, ao mesmo tempo, o nosso maior dilema existencial. Ele é o implacável medidor da nossa vida e a estrutura que permite que a nossa complexa sociedade exista. A história da humanidade é, fundamentalmente, a história da nossa capacidade crescente de medir, controlar e, mais recentemente, de tentar encontrar a paz dentro do fluxo temporal. Permita que essa rica tapeçaria histórica e cultural acalme sua mente. O tempo rígido que o seu relógio marca é apenas uma convenção necessária para que a sociedade funcione. O tempo real, o tempo do universo, é vasto, profundo e incrivelmente mais lento do que nossa pressa nos faz crer. Essa serenidade nos permite olhar para a frente e imaginar o futuro desse conceito. As tendências e inovações prometem redefinir nossa relação com a temporalidade e o que nos espera no horizonte cósmico. Deixe a profundidade dessa conexão histórica ser um convite ao seu próprio repouso, ciente de que a paz do seu momento é um reflexo único dessa evolução. A profunda exploração sobre a passagem temporal, que nos guiou desde o caos primordial até a complexidade da consciência humana, agora nos compele a olhar para o horizonte, investigando as possibilidades futuras, tanto no que tange à evolução da ciência, quanto ao destino final do próprio cosmos. As grandes frentes de pesquisa em física e em cosmologia indicam que o futuro não será apenas sobre aprimorar nossa capacidade de cronometragem, mas sobre uma potencial e radical redefinição do que a passagem temporal realmente significa. A primeira e talvez mais ambiciosa tendência científica reside na busca incessante pela teoria unificada da gravidade quântica, que é o esforço para harmonizar a curvatura do espaço-tempo de Albert Einstein com as leis do mundo subatômico da mecânica quântica. Se as propostas mais radicais dessa busca estiverem corretas, sugerindo que o tempo é uma propriedade que emerge em nossa escala, o foco futuro da física não estará em medir o tempo com mais precisão, mas em desvendá-lo em sua ausência, em seu nível mais fundamental. Pesquisadores estão explorando modelos que sugerem que o espaço-tempo não é uma tela contínua e infinitamente suave, mas um tecido composto por minúsculos átomos de espaço-tempo. Nessa perspectiva, a passagem temporal, em vez de fluir de maneira perfeita e contínua, pode ser quantizada, existindo em unidades discretas e mínimas, uma unidade de tempo tão pequena que, para fins de sonoridade, a descrevemos como a menor unidade imaginável. Essa descoberta, se confirmada, transformaria radicalmente a nossa noção do fluxo temporal, de um rio incessante para uma sucessão de instantes elementares. Essa quantização da passagem temporal, caso se confirme, teria um impacto epistemológico colossal,
pois eliminaria as incoerências matemáticas do tempo zero e do infinito, oferecendo uma solução elegante e sem singularidades para o Big Bang e o interior dos buracos negros. A próxima geração de experimentos em aceleradores de partículas de altíssima energia e a observação detalhada das ondas gravitacionais serão essenciais para encontrarmos os primeiros indícios de que o tecido do espaço-tempo é, de fato, granulado e não liso, como sempre imaginamos. Em um plano mais aplicado, o futuro imediato da cronometragem está na precisão extrema. Os relógios atômicos, que utilizam a vibração precisa dos átomos para medir a passagem temporal, já estabeleceram um padrão de exatidão que parecia insuperável. No entanto, a vanguarda tecnológica aponta para os chamados relógios que utilizam a luz, que empregam as transições eletrônicas em frequências de luz visível. Esses instrumentos são tão incrivelmente precisos que são capazes de manter sua exatidão, sem perder sequer um segundo, por mais de 20 bilhões de anos, superando a própria idade do universo. Essa precisão extrema permite aos cientistas testar a dilatação temporal gravitacional, com um nível de detalhe nunca antes alcançado. No futuro, a precisão desses relógios poderá ser usada não apenas para marcar o tempo, mas para detectar e mapear variações minúsculas no campo gravitacional da Terra, transformando o tempo em uma ferramenta de altíssima sensibilidade para medir a curvatura da realidade. Na cosmologia, o futuro da passagem temporal está intimamente atrelado ao destino final do universo. A expansão cósmica, que é o grande motor da flecha termodinâmica, é acelerada pela misteriosa energia escura, uma força que constitui cerca de 70% da energia total do cosmos. O destino de nossa experiência temporal depende intimamente da natureza exata dessa energia escura. Se ela mantiver uma densidade constante, o universo continuará a se expandir lentamente. As galáxias se afastarão incessantemente, as estrelas consumirão todo o seu combustível e o cosmos se tornará um lugar progressivamente mais frio e escuro, caminhando para a morte térmica, o estado final de máxima desordem. Neste cenário, a passagem temporal não deixaria de existir, mas o processo de mudança seria tão lento e a distribuição de energia tão uniforme que ele se tornaria, para todas as intenções práticas, irrelevante, pois não haveria mais gradientes termodinâmicos para sustentar a complexidade, o movimento ou a consciência. No entanto, se a energia escura se intensificar ao longo do tempo, como alguns modelos teóricos sugerem, ela pode nos levar a um cenário mais rápido e violento, conhecido como o Grande Estouro. Nesse futuro extremo, a aceleração da expansão seria tão avassaladora que, em um número colossal de anos, ela não apenas separaria aglomerados de galáxias, mas superaria as forças de atração dentro das galáxias, depois dentro das estrelas e planetas, e por fim, a própria força eletromagnética que mantém os átomos coesos. A própria estrutura da matéria seria desfeita. Nesse evento cataclísmico, a flecha do tempo atingiria seu pico de desordem de forma explosiva, desintegrando o tecido do espaço-tempo em seus componentes mais fundamentais. Por outro lado, existe a possibilidade, embora menos provável segundo as observações mais recentes, de que a atração gravitacional comece a prevalecer, revertendo a expansão para um grande colapso. Neste cenário, o universo começaria a se contrair em direção a uma nova singularidade. E aqui surge uma especulação fascinante. A passagem temporal, em teoria, poderia até reverter sua direção. Se o universo se contrai, a densidade e a ordem aumentam, e a entropia poderia começar a diminuir. Se isso acontecesse, a flecha termodinâmica do tempo poderia apontar para trás, e os processos irreversíveis que observamos poderiam começar a ser revertidos. É um cenário que, embora especulativo, ilustra o quão radicalmente o futuro da passagem temporal pode desafiar nossa intuição. Em um nível mais pessoal e humano, o futuro da passagem temporal se cruza com a neurociência e o avanço da inteligência artificial. Os neurocientistas continuam a investigar o mecanismo exato no cérebro que gera a flecha psicológica do tempo. Se pudermos entender como a mente constrói a percepção da passagem temporal, poderemos, em teoria,
manipular essa percepção, seja para aliviar o peso da pressa, seja para estender a experiência subjetiva de momentos de felicidade. Além disso, a inteligência artificial que processa dados em escalas temporais que superam a velocidade humana pode se tornar o instrumento essencial para modelar o universo atemporal da gravidade quântica, atuando como um poderoso tradutor entre o mundo da física fundamental sem tempo e a nossa realidade experiencial com tempo. Permita que esses cenários do futuro da matéria ao futuro da consciência tragam uma sensação de vasta perspectiva. O tempo que medimos é uma mera convenção. O tempo que vivemos é uma maravilha biológica. E o tempo que a ciência persegue é a chave para a realidade última. A nossa finitude é a manifestação de um universo que ainda não atingiu seu equilíbrio final. Uma prova de que a grande história ainda está sendo escrita. Ao final desta reflexão profunda, somos conduzidos de forma natural a uma compreensão suave que acalma a mente e nos prepara para o repouso. O tempo pode ser a maior das ilusões da natureza, mas é também a condição para a nossa consciência. A vastidão da perspectiva cósmica nos revela que a rigidez do tempo que sentimos é, na verdade, uma ilusão de estabilidade necessária para que a vida floresça. É a hora de desvendar o significado mais profundo dessa dimensão, reunindo a beleza da física com a poesia da existência humana e oferecendo uma metáfora final para embalar o seu sono. A grande e serena verdade que se estabelece é que a passagem temporal não é um fardo, mas a própria permissão para o avanço e a complexidade. Sem a seta unidirecional do tempo, não haveria a acumulação de memória, não existiria a evolução biológica, e o universo permaneceria em um estado de equilíbrio estático, incapaz de gerar a consciência, capaz de refletir sobre a própria realidade. O tempo, impulsionado pelo movimento incessante em direção à desordem, é o que permite que as estrelas nasçam e morram, que os elementos químicos se formem e que a matéria se organize em algo tão raro e complexo quanto o ser humano. Podemos assim conceber o tempo em uma metáfora final para embalar o seu sono. O tempo é o tecer de uma tapeçaria cósmica eterna. Imagine que o universo é uma gigantesca tapeçaria quadridimensional, onde todos os eventos, o Big Bang, o seu nascimento, este exato momento de escuta, já estão, de certa forma, fixos e presentes no tecido do espaço-tempo. A nossa experiência da passagem temporal não é o movimento da tapeçaria em si, que é estática em sua totalidade, mas sim o caminhar lento de um observador sobre ela. Nós só conseguimos enxergar o pedaço do tecido que está imediatamente à nossa frente, o que chamamos de presente, e a parte que já trilhamos, o passado que fica permanentemente gravado sob nossos passos. Nunca podemos ver o futuro, pois o fio da desordem ainda não foi tecido na parte da frente. A flecha do tempo é a nossa incapacidade de voltar para trás no tecido, pois a cada passo, a cada nova memória e a cada dissipação de energia, deixamos uma marca irreversível no universo. Portanto, a passagem temporal é o preço da consciência e da complexidade. É a maneira gentil pela qual um universo, que pode ser estático em sua essência, permite que a ordem da vida se manifeste. A beleza final reside em aceitar a vastidão e a lentidão do universo. Enquanto os nossos relógios de pulso insistem em nos apressar, a física nos lembra que a nossa própria existência é um milagre de estabilidade em meio a um processo de dissipação que levará incontáveis éons para se completar. O ato de repousar e permitir que o corpo se reorganize é um alinhamento com a lentidão cósmica. É um momento de suspensão da pressa, um convite para que a sua flecha psicológica se acalme e se realinhe com o ritmo fundamental do universo. Ao fechar os olhos, você não está perdendo tempo. Você está celebrando a ordem que a vida conseguiu construir e sustentar. Você está participando do grande processo de relaxamento cósmico que começou há bilhões de anos e que ainda está longe do fim. Deixe a sua mente se libertar da urgência da passagem temporal rígida. Permita-se ser embalado pela certeza de que você é um ser temporal único, uma manifestação preciosa de ordem em um oceano de desordem. Você é a prova de que o avanço temporal é o que torna tudo possível, belo
e finito. Enquanto você se acomoda na paz, eu convido você mais uma vez a fortalecer esta comunidade de curiosos e sonhadores. Se esta história acalmou sua mente e despertou sua fascinação pelo universo, por favor, deixe o seu like agora. Sua atitude silenciosa é o combustível que nos permite continuar explorando a ciência com o ritmo suave do sono. Não se esqueça de se inscrever no Universo para o Sono para garantir que você não perca as próximas viagens de descoberta e relaxamento. E se você conhece alguém que precisa dessa pausa e dessa nova perspectiva sobre a vida e o cosmos, compartilhe esta história. Juntos, podemos fazer do Universo para o Sono um farol de calma e conhecimento. Durma bem, tenha sonhos profundos e tranquilos. Lembre-se, a passagem do tempo é apenas o universo tecendo a próxima linha da sua história. Boa noite.